tem feito? Amém. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, e o verso de número 11. Uma passagem muito conhecida, eu já preguei algumas vezes. Quem for achando, dá um glória aí. Acharam? Podemos ler? Lucas capítulo 15, verso 11. A minha versão diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os seus filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, essa é a sua mensagem nessa noite. Fala conosco por meio da sua palavra, por meio do teu Espírito. Faz a tua vontade na noite deste dia. Nós glorificamos o teu nome e o honramos como Pai nesse dia dos pais. O Senhor é o Pai dos pais. O Senhor é o nosso Abba Pai, o nosso papaizinho, aquele que cuida de nós com tanto carinho, com tanto zelo. E que o Senhor possa, Senhor, através desta palavra, ministrar os nossos corações de filhos, nesse dia onde honramos o teu nome. Te glorificamos e te agradecemos por tudo, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu já preguei essa mensagem algumas vezes, e eu já preguei sobre o filho que se foi, eu já preguei sobre o filho que ficou, eu já falei sobre as características dos dois, daquele que foi embora,
que estava no coração dele, o que ficou, o que estava no coração dele. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês a característica do pai. Hoje eu fiquei pensando muito por ser Dia dos Pais. Aliás, um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui. Eu sei que muitos, como eu, já não têm mais o pai presente. E sempre dá aquela lembrança. Mas assim, a gente olhando para o nosso Pai Celestial, a gente pode ter uma ideia do que é o exemplo, do que é o modelo e do que é ser um verdadeiro pai. Então eu queria compartilhar as características desse pai com você, através dessa parábola que o filho contou, e a gente vai identificar algumas coisas, e como a gente pode desfrutar desse pai, que é o nosso Pai Celestial. Esses tempos atrás eu estava lendo Deuteronômio, quando o povo está saindo do Egito e o povo chega no exército. É o primeiro discurso de Moisés. Deuteronômio capítulo 1, não precisa abrir. No verso 30 diz assim: o Senhor, o seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo o que vocês o viram fazer no Egito. No verso 31 diz assim: também viram como o Senhor, o seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida do seu filho. Agora ele os trouxe a esse lugar. Irmãos, quando a gente vê que quando Jesus ele vem à terra, eu já falei isso e eu gosto de frisar, porque Jesus nunca veio apontar para um Deus. Porque toda religião ela aponta para um Deus, ela aponta para alguém que governa. Mas Jesus ele veio revelar o Pai. Então quando ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, que a gente conhece como Pai Nosso, ele falou assim: o Pai Nosso. Você vê que antes de Jesus, quando iam se referir ao Pai, era sempre Deus. Sempre algum nome: o Senhor dos Exércitos, o Senhor que cura, o Senhor de cá, o Senhor de cá. Mas Jesus veio revelar um Pai. Então ele não veio revelar uma religião, ele não veio revelar um Deus, ele veio revelar um Pai, porque o Pai deseja ter relacionamento com os seus filhos. E o que eu acho mais interessante é que Deus ele é completo em si mesmo. Ele não precisava disso, porque talvez você pode pensar assim: ele é carente, então ele quer filhos para ele porque ele é carente, porque ele precisa. Irmãos, ele tem anjos que o adoram 24 horas, declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Então ele tem adoração das boas, 24 horas, ele é completo em si mesmo. Então ele não precisa, ele não tem nenhum tipo de, ele não precisa de palavra de afirmação. Ele não precisa de nada, mas ele quis ter um relacionamento, ele quis aumentar a família e ter um relacionamento conosco. Então, você vê que desde lá de trás, eu falei aqui do Velho Testamento, desde lá de trás, Deus cuida de nós como um pai cuida de seus filhos. A Bíblia também diz, eu não vou ficar colocando, porque eu pus alguns versículos, só para elucidar para você. No Salmo 103, e o verso 13, diz assim: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe que somos fracos e lembra que não passamos de pó. Então, o Senhor, ele cuida de nós, e ele sabe de que material nós somos formados, por isso que ele tem tanta misericórdia, tanta bondade, tanta graça, tanto favor. E aqui nesse texto que eu li de Lucas 15, que vai falar tanto de um filho que foi embora porque não estava satisfeito com a casa do pai, e um filho que ficou e também não estava satisfeito, porque quando o pai resolve fazer uma festa para o que voltou, o filho não concorda, ele acha que ele está depreciado, ele fala assim: poxa, você nunca ofereceu isso para mim. E eu olho para a igreja, eu olho para nós, e nós somos muito parecidos com esses dois filhos, porque muitas vezes nós estamos na presença, estamos na casa do Pai e não estamos satisfeitos. Ainda queremos um cabrito para festejar com alguém fora da casa, porque esse era o desejo do filho que ficou.
Ele viu o outro voltando, ao invés dele se alegrar que o irmão estava voltando para casa, ele falou assim, poxa, ele está fazendo festa para ele. Então, às vezes, nós estamos na igreja e a gente não compreende a graça, o amor, o cuidado de Deus para as pessoas que estão fora. Muitas vezes a gente olha para pessoas que estão fora da presença do Senhor e nós os temos como mais abençoados do que nós. Porque muitas vezes olhamos o material, ou nos comparamos, ou olhamos alguns aspectos e falamos assim, acho que Deus gosta mais de fulano do que de mim, gosta mais de ciclano do que de mim. Nós temos essas coisas, mas o Pai continua o mesmo, Pai bondoso, cheio de graça, de amor e de misericórdia. E se nós soubermos desfrutar disso, irmãos, se a gente aprender a desfrutar disso, muita coisa, da nossa concepção vai mudar e a gente vai poder provar desse Pai. Talvez você fale assim, mas eu não tive um pai presente, ou eu nem conheci o meu pai, ou o meu pai me rejeitou, ou tantas outras coisas. A gente sabe que tem muitas pessoas com problema de paternidade. E uma das causas da gente não se relacionar com Deus da maneira certa, muitas vezes é porque tivemos um exemplo ruim de um pai terreno. Ou de alguém que nos abandonou, de alguém que nos deixou, ou alguém que não nos deu destino, não nos impulsionou, não nos instruiu. Mas eu quero falar para você que independente do seu pai terreno, não sei se você teve, se você não teve, ou como ele foi, ou como ele cuidou de você, nós temos um pai que cuida de nós. E é esse pai que eu quero apresentar algumas características dele para você nessa noite. Talvez você conheça, mas não desfrute. Amém? E olha que interessante, antes só de falar desse texto, eu quero falar de Jesus, porque num dado momento na caminhada de Jesus, vira Filipe, um dos discípulos, e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Abre lá comigo, aí, essa eu quero que vocês abram, por favor. Abra comigo em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 6. Acharam aí? João 14, 6. Diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Então, qual que é a maneira de eu conhecer meu Pai Celestial? Olhando para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu consigo ver o Pai. A Bíblia diz que ninguém viu o Pai, senão o Filho. Então, quando eu olho para o jeito que Jesus amava, para as atitudes de Jesus, para as respostas que Jesus dava diante das situações, para o comportamento dele, como ele andava, como ele via, como Deus o usava, eu consigo enxergar o Pai. Então, se você não sabe quem é seu Pai Celestial e não faz ideia, olhe para Jesus. Era isso que Jesus estava falando para um discípulo. Aqui ele não estava falando para alguém que não conhecia. Ele estava falando para Filipe, que era um discípulo. E aí Filipe fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai e ficaremos
satisfeitos. Jesus está falando assim, você está olhando para Ele o tempo todo. E muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, aprendendo de Cristo, que é a essência do Pai, e nós não sabemos como nos relacionar com Ele. Porque como eu disse outro dia, e vou repetir, a maneira como você enxerga Deus no seu entendimento, é a maneira que você vai se relacionar com Ele. Se você acha que Deus é um Deus severo, um velho barbudo, ranzinza, sentado no trono, com um pedaço de pau na mão, esperando você errar para Ele te dar nos lombos, é essa maneira que você vai se relacionar com Ele. Talvez porque o seu pai fazia isso. Talvez você viu o seu pai bater na sua mãe, ou ele te bater, ou uma conduta dele, aí você falou assim, cara, Deus deve ser um cara, se meu pai é assim, imagina Deus. Então, se nós tivermos uma ideia errada a respeito do Pai, eu vou me relacionar com Ele de uma maneira ruim. Agora, eu já disse aqui, e vou honrar a memória do meu pai. Meu pai foi maravilhoso para mim. Meu pai foi amigo, meu pai foi presente, meu pai me deu destino, meu pai não me deixou faltar nada, meu pai era meu parceiro. Se eu pudesse falar um pecado do meu pai é que ele não me deu destino espiritualmente. Isso aí foi a minha mãe que conduziu e depois o Senhor que me ajudou, porque meu pai não tinha isso. Então espiritualmente ele não me conduziu. Mas no resto, o que ele pôde fazer por mim, o que ele fez por mim, então eu tive muita facilidade, quando eu vim para Cristo, eu tive muita facilidade de chamar Deus de Pai, de chamar Deus de você, de me relacionar com Ele como um amigo, de poder contar as minhas mazelas para Ele, como se eu estivesse falando com um amigo, porque eu fazia isso com meu pai. Agora, tem gente que não teve isso, tem gente que tem dificuldade de chamar Deus de Pai, chama só na oração do Pai Nosso, que faz sem até, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Faz aquela oração que parece mais uma reza, não discernindo o que está falando. Por quê? Porque teve uma experiência ruim com o Pai. Então nessa noite, eu quero clarear a sua mente para que você possa se relacionar com o Pai da maneira correta. Porque à medida que você se relaciona com Jesus, você está se relacionando com o próprio Pai e com o próprio Espírito Santo. Que esse é o grande mistério que ninguém consegue explicar, que os três são um, e um são três pessoas distintas. Mas se nós soubermos a quem a gente está adorando, a quem a gente está buscando, com quem a gente está se relacionando, a gente vai poder desfrutar desse Pai. Amém? Agora entrando no texto propriamente dito, irmão, eu quero falar de algumas características do Pai. Porque eu já falei, né, em outras oportunidades, já falei do filho que se foi, já falei do filho que ficou, mas hoje, até por ser dia dos pais, Deus colocou isso no meu espírito, de nós honrarmos o nosso Pai do céu, celebrando as suas qualidades, as suas características. E o texto diz assim, lá de Lucas 15, a primeira coisa que eu vejo aqui, diz assim, Jesus continuou, versículo 11, um homem tinha 2 filhos, e o filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. A primeira coisa que eu vejo aqui, que Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele podia, porque irmãos, se hoje já é complicado, imagina, quem aqui tem filho? Imagina se seu filho ou sua filha chega para você e fala assim, pai, quero a minha herança, estou vazando. O que você vai pensar? A herança, ela acontece como? Como que se passa uma herança? Quando se morre. Se hoje já soa mal, imagina naquela época o filho fala assim, viu? Dá a minha parte que eu estou vazando. Você sabe o que aquele filho estava falando para o pai? Para mim o senhor morreu. Não quero ficar mais aqui com o senhor, não quero ficar na sua casa, não estou gostando, quero pegar minha parte e ir embora. Você sabia que o pai poderia não dar? Poderia, ele fala, você quer ir embora? Vai. Simples assim. Sabe o que ele faz? Ele divide a herança.
Ele reparte a herança ali para os dois, para não fazer acepção de pessoas, acepção de filhos. Ele divide, dá a parte para o filho mais velho, dá a parte para o filho mais jovem, fala assim, pode ir, filho, vai em paz. Não está contente? Está tudo bem. Olha o coração desse pai, porque Jesus está contando essa parábola. Se você pegar o contexto, aqui nós estamos em Lucas 15. Se você voltar, Jesus está contando outras 3 parábolas. Aqui ele está falando do filho perdido. Antes ele fala da dracma perdida e da ovelha perdida. Ou seja, o Senhor Jesus está falando de coisas perdidas, que se perderam. Ele está deixando uma lição. E aqui a primeira coisa que esse pai faz é, não está contente? Pode ir. E o nosso pai é um pai que respeita aquilo que ele deu para nós. Ele deu inteligência. Ele deu entendimento. E ele permite, se você quiser levantar aqui agora e ir embora, você pode, ué. Não tem nada que te segura. E assim, na nossa vida, o Senhor permite. Então tem coisas que não é que Deus deseja, mas Ele permite. Quantas pessoas que você sabe que saíram dos caminhos do Senhor? Deus não... Olha que interessante, a dracma é uma moeda. A moeda, ela tem perna ou não? Por isso que no texto, a mulher teve que varrer diligentemente e procurar a dracma. Porque a dracma não tinha como voltar para o bolso da mulher. A ovelha perdida, não diz que o pastor foi atrás? A ovelha tem entendimento, ela consegue raciocinar? A ovelha não enxerga um palmo na frente do nariz sem o pastor. Por isso que o pastor foi atrás dela. Agora aqui, o pai foi atrás do filho que foi embora? Não, ele esperou o filho voltar. Por quê? Porque o filho tem entendimento. É por isso que muitas vezes Deus não vai nos buscar em algumas situações. Ele vai nos deixar lá. Porque a Bíblia diz que o texto diz que quando ele caiu em si, ele voltou. Então a primeira coisa, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Tem situações que a gente passa que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as nossas escolhas, e Ele respeita. Amém? Vamos continuar no texto. Diz assim: alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas, mudou para uma terra distante, desperdiçou tudo. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. E aí ele foi trabalhar com um fazendeiro da região, e esse homem mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Embora ele quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa nenhuma. Sabe uma coisa que eu vejo aqui? Longe de Deus, a gente vai ter vontade de comer porcaria e nem isso vão dar para a gente. Longe do cuidado, da bondade do Pai, a gente vai passar fome. E o texto continua, versículo 17. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui passando fome. Você sabe o que eu vejo aqui? Um pai de provisão. Quando ele cai em si, ele fala assim: até os empregados do meu pai têm sobra. Sabe o que a gente pode trazer para nós? Quem trabalha para Deus, quem não é íntimo de Deus, só trabalha para Deus, tem de sobra. E quantas vezes a gente está passando fome longe da presença do Pai? Quantas vezes a gente está passando necessidade emocional, espiritual, física, até material, e nós temos um Pai que dá de sobra. Essa característica de Deus, Deus é um Deus de provisão. Não importa a situação que você está passando. Irmão, você pode estar passando um cortado. Quem aqui já viu Deus fazer milagre assim, em cima da hora? Vários. Deus é um Deus de provisão. O nosso Pai é um Pai que tem prazer em prover. Ele fala assim, na casa do meu Pai, quem trabalha para Ele, tem comida de sobra. E eu estou aqui passando fome.
Irmãos, nosso Pai é um Pai de provisão. Amém? Glória a Deus, vocês estão aí? Aleluia. A segunda coisa que eu vejo aqui, o nosso Pai é um Pai de compaixão. Jesus não falou assim, ó, olha para mim que vocês vão ver o Pai? Quantas vezes você viu Jesus fazer milagres e o texto está assim, e movido de íntima compaixão. Jesus tinha acabado de perder o primo, João Batista. Cortaram a cabeça de João Batista, porque João Batista falou umas verdades. Por pregar a verdade, ele perdeu a cabeça. Jesus estava chateado porque João era parente. Não era só o cara que tinha preparado o caminho, era parente. E ele estava triste. A Bíblia diz que ele se retira e vai para o monte para orar e chorar a morte do primo. Quando Jesus chega no monte, chega um monte de gente enferma. E a Bíblia diz, movido de íntima compaixão. Jesus foi lá e curou os enfermos. Então o nosso Deus é um Deus de compaixão. Eu preguei outro dia daquele homem na parábola dos talentos, que ele imaginava um Deus severo, por isso que ele enterrou o talento. Olha, eu sei que tu és homem severo, que colhe aonde não plantou. Mentira, irmão, tinha uma visão errada do Pai, tinha uma visão errada do Senhor, tinha uma visão errada de Deus. Porque se aquele homem foi capaz de dar um talento, então ele plantou para colher. Mas ele tinha uma visão errada, por isso que ele enterrou o talento. Então nós temos que crer que Deus é um Deus de compaixão, que Ele se compadece de nós, que Ele olha para nós com um olhar de amor. Prova disso que Ele deu o seu Filho na cruz, para que nós pudéssemos ser libertos, ser salvos e estar com Ele. Então nós temos que crer que Deus é um Deus de compaixão. Tem gente que fala assim, não, Deus não tem misericórdia de mim não, Deus está pegando pesado comigo, Deus é isso. Não, irmão, muda a sua visão. Deus é um Deus de compaixão. O que Ele fez com esse moço? Ele falou assim, na casa do meu pai os empregados comem. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar, pai, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Tudo que ele queria era voltar para a casa do pai, ele não queria a posição de filho mais. Ele falou, se for empregado para mim já está bom. Porque ele teve que perder o que ele tinha, sair da presença, sair da casa do pai, ir distante. E aí na hora da prova ele lembrou, falou, nossa, na casa do meu pai. Quantos estão entendendo? Aí ele falou assim, se o meu pai me tratar como um empregado já está bom, eu já não sou digno de ser chamado de filho. Quantas vezes a gente age assim? A gente peca e se esconde, peca e fica com medo, peca e se afasta. E a gente fala assim, não dá para voltar. Eu conversei com o irmão esses dias, e ele me disse, pastor, eu não consigo voltar. Porque quando eu estou quase voltando, aí eu piso na bola, e aí eu fico numa situação de, não dá. Eu falei, cara, mas não é o que você faz. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Ele é um Deus de compaixão e de graça, e Ele vai te aceitar. Não tem a ver com você. E se eu não tiver noção que o meu pai é um pai de compaixão, talvez eu fique afastado da casa dele, achando que ele vai ser severo comigo. A Bíblia diz que esse moço volta, e quando ele está no caminho, ele ainda não havia chegado, o pai o avista de longe, sai correndo, pula no pescoço, dá um beijo, dá um abraço. Ele não deixa o menino terminar o discurso. Ele fala assim, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando ele vai falar, trata-me como um dos seus empregados, ele grita para um servo, tragam depressa a melhor roupa. Sabe o que roupa quer dizer? Roupa fala de dignidade. Devolve a dignidade dele. Tira essa roupa suja, maltrapilha, que está parecendo um... Não. Veste nele a melhor roupa.
coloca um anel no dedo dele. Anel fala de posição, de aliança, de autoridade, de pertencimento. Naquela época, quem tinha o brasão da família podia fazer negócios em nome da família. As coisas eram seladas com o anel do brasão. O pai não falou assim: cadê meu dinheiro? O dinheiro que eu dividi a herança, dei para você e para o seu irmão. O que você fez com o dinheiro? Bem feito aí, ó. Não. Ele beijou aquele menino. Agarrou, abraçou. Estava te esperando. Colocou roupas de dignidade. Devolveu a identidade, a posição e a autoridade. E falou assim: coloca a sandália nos pés. Sabe por quê? Porque naquela época, os escravos e serviçais que andavam descalços. A intenção do filho, veja bem: pai, me trata como um dos seus empregados. Tipo assim, eu vou ficar descalço. O pai falou: não, sandália nos pés. Você pertence à família. Sandália fala de caminho, fala de destino, de um novo caminho, de um novo destino. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? Pegou no seu espírito aí? O pai devolveu não só a dignidade e a posição, deu destino, porque pai dá destino. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, Ele quer nos dar destino. Muitas vezes a gente está perdido, porque a gente não reconhece esse atributo do Pai, de nos dar um destino, de nos dar um caminho. Jesus falou assim: ninguém pode ir até o Pai se não for por mim, eu sou o caminho. Quando aquele homem está pondo a sandália nos pés daquele moço, ele está revestindo aquele moço do próprio Cristo. Está aí o caminho para você andar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Ah, Jesus. Outra coisa, nós temos que conhecer o pai de sacrifício. Assim que aquele menino volta, que ele devolve a dignidade, que devolve a posição, a autoridade, um destino, ele fala para o servo: mata o novilho gordo. Irmãos, aqui tem um significado muito profundo. Aqui aponta totalmente para Jesus. Nós éramos o filho que se perdeu, que foi para longe do pai. E para o filho voltar de novo, para ele ter a presença, a posição, a dignidade, a companhia, para ele poder festejar com o pai, um sacrifício foi feito. O novilho teve que morrer. O novilho gordo morreu. O novilho que o pai estava separando. Aqui é literalmente a figura de Deus Pai, entregando Jesus, tanto para o filho que ficou, quanto para o filho que saiu. Se nós entendermos, irmãos, parece simples, mas na nossa mente a gente não compreende o sacrifício de Jesus. O que o Pai fez por nós, entregando o seu único filho. O Will está lá balançando, a pequenina. Imagina se eu falasse: ô Will, você tem coragem de, não nem para todo mundo não, você tem coragem de sacrificar sua filha para salvar todos nós aqui? Olha lá, Cacá não deixou nem ele responder. Imagina Deus, o único filho. Um filho que nunca pecou, que nunca desagradou o pai, que nunca entristeceu o pai, que é o orgulho do pai, que é tudo que o pai tem. Porque ele resolveu entregar tudo para o filho. E aí ele entrega o próprio filho para morrer de uma maneira horrenda, terrível, para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. Ele foi o novilho gordo que morreu para trazer de fora tanto quem estava longe quanto quem estava perto. Para mim é uma simbologia muito clara, abrindo um parênteses, não tem a ver com a mensagem. Mas o filho que estava na casa com o pai são os israelitas. E o filho que foi embora
somos nós. Então, se nós entendermos que Deus é um Deus de compaixão e de sacrifício a esse ponto, porque eu acho que a gente já decorou João 3,16, porque Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente decorou, é tão bonito, mas parece que na nossa cabeça não atinge a profundidade, que Deus entregou o seu Filho, para que a gente pudesse ter vida com Ele. Para que você pudesse, se você morrer agora, você abrir os olhos na eternidade com Deus, por causa do que Cristo fez. Foi algo tão gigante e a gente não fala mais nisso. Ou a gente acha que todo mundo já tem bem resolvido na mente, ou a gente está esquecendo de verdadeiramente honrar o nosso Pai. Por isso que eu quero te lembrar nessa noite. Ele é um Pai de sacrifício, que sacrificou tudo o que Ele tinha para ter a gente perto. Amém? Outra coisa, mas Ele também é um Pai festivo. Eu acho que daqui para frente, tudo que eu anotei está no versículo 32 do capítulo 15. Vai lá comigo para o capítulo 32. 31, vai. Vamos pegar do 31. Olha quanta coisa rica tem no 31 e no 32. Quando ele vai responder para o irmão mais velho, diz assim: o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ele é um Deus de festa, sabe por quê? Porque Ele celebra tanto aquele que volta, quanto aquele que resolve ficar. Porque muitas vezes em nós, nas nossas emoções, nós não temos motivo mais para permanecer. Mas o Senhor celebra o que fica e também celebra o que volta. Ele é um Deus festivo, Ele é um Deus de festa. Você vai ver que das promessas que tem para nós ainda se cumprir, Ele não aboliu as festas. Nós vamos celebrar de novo. Você vê que quando Ele fala do reino, de nós reunidos com Ele, tem a parábola do grande banquete, né? A noiva, as bodas do cordeiro. Deus é um Deus festivo, Deus é um Deus de festa, e Ele tem prazer quando a gente celebra Ele, né? Tem gente que, eu não sei vocês, mas eu que já sou crente há algum tempo, eu já fui de lugares que não podia ter bateria na igreja. Podia ter bateria, era só na minha época não era nem piano, falava órgão. Quem lembra disso aí? O Cleuber balançou porque lembrou, né, Cleuber? Já revelou a idade. Órgão, aquela irmã tocando aquele órgão assim, 3 notinhas, aquela música, você não podia dar um glória. Deus é um Deus festivo, um Deus de festa. Davi vinha dançando diante da arca, com todas as forças, celebrando o seu Deus. Que nós possamos voltar a fazer festa para Deus, quando estiver no momento do louvor. É lógico que tem momentos e momentos, mas que a gente possa cantar músicas festivas, músicas alegres, que a gente possa dançar para o Senhor. Deus é um Deus, o nosso Pai é um Pai festivo. Outra coisa que Ele é um Pai presente, porque Ele fala assim: meu filho, você está sempre comigo. Quando eu olho para esse texto, irmãos, quantas vezes nós estamos na casa de Deus, e Deus está presente. Quantos creem que Deus está presente aqui? Você pode não estar vendo Ele, mas Ele está presente. Então o filho reclama para o pai: pai, você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sabe qual que é a resposta do pai? Antes dele falar: filho, tudo que eu tenho é seu, ele fala assim: você sempre está comigo. Você sabe o que ele está falando? Que mais importante é a presença do que o presente. Deus está sempre presente. Às vezes Ele não faz aquilo que você quer, no momento que você deseja, mas Ele não te falta. Você sabia que o Salmo 23, no original, não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original é: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Porque você pode estar no seu pior dia. Irmãos, sabe aquele dia que você se sente sozinho, triste, angustiado, abandonado, que você fala assim: meu Deus, Ele está lá.
Muitas vezes você pode não perceber, mas Ele está lá. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus de presença. Por isso que Ele responde o filho e fala: filho, você sempre está comigo. Por que você está reclamando? Ele estava na casa do pai. Para pensar, irmãos, como a gente é assim. Ele estava na casa do pai, ele tinha as coisas do pai à disposição. Você acha que se ele chegasse e falasse assim: pai, hoje à noite vou dar uma festa com uns amigos meus aqui, vou pegar um cabrito aqui. Você acha que o pai ia falar não? O problema é que ele nunca pediu. E aí quando ele viu matando o novilho gordo por irmão, falou assim: para esse vagabundo aí você dá. Para esse aí que gastou o seu dinheiro. E quantas vezes a gente faz igualzinho? Às vezes a gente vê um irmão prosperando, e aí você sabe de algum defeito, alguma falha do irmão, alguma coisa que ele cometeu, falou assim: aquele lá, dá uma olhada. E Deus está abençoando. E sabe qual que é a vontade de Deus falar para você? A mesma coisa que esse pai falou para o filho. Ele falou: você sempre está comigo, cara. Tudo que eu tenho é seu. Outra característica, ele é um pai de herança. Nós não somos cordeiros com Cristo. Irmão, você já parou para pensar que quando você partir dessa para a eternidade, seja de maneira individual ou coletiva, tudo que Jesus tem é seu? Você já parou para refletir isso aí um pouquinho? Que o corpo que Jesus tem, você vai ter um igual, um corpo glorificado. Quem já sonhou aqui em voar? Vai voar. Quem já sonhou em atravessar a parede? Vai atravessar. O corpo que Jesus tem, nós vamos ter. A mente que Jesus tem, nós vamos ter. O que Ele tem, nós vamos ter. Aonde Ele estiver, nós vamos estar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está brigando porque Deus não te deu algo material ainda. E Deus está falando para você: filho, você sempre está comigo. Ele está falando: minha presença não basta. Porque tudo que a gente precisa está contido nele. Todas as bênçãos que você precisa. Efésios vai dizer que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas nele, que nós estamos assentados em tronos com Cristo nas regiões celestiais. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez quando ele gritou: está consumado. Ele te deu tudo, e tudo está nele, e tudo é seu. Ele é um pai de herança. Talvez você não leve uma vida muito abundante nessa terra. Oremos para que não. Eu acho que a gente tem até mais do que a gente precisa, irmão. Desculpa. Mas talvez, você não tenha uma casa própria nessa terra. Na eternidade você vai ter. Talvez você não seja tão feliz como você imaginava ou desejava nessa terra. Na eternidade você vai ser. Talvez você tenha algum defeito congênito, ou alguma enfermidade, ou alguma coisa, ou alguma marca que você vai carregar nessa terra. Na eternidade você não vai ter. Pessoas que nasceram com cegueira vão enxergar. Na eternidade nós vamos ter o corpo de Cristo. Irmão, nós vamos estar no shape na eternidade. Se eu não conseguir o shape nessa terra, na eternidade eu vou estar no shape. Quantos estão compreendendo? São coisas, parece que são coisas assim, que estão distantes, mas elas estão próximas. Tão perto. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus de herança. Por isso que ele responde, Jesus usa essa parábola para dar uma resposta de Deus para quem estava ouvindo. Filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Sabe o que Deus está falando? Que tudo que Ele tem é nosso. É que a gente não consegue visualizar porque esse negócio está longe. Você tem noção que tudo que Deus tem é seu? A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Você consegue? Eu estou conseguindo fazer você pensar fora da caixa? Para pensar nisso. Ele é um pai de graça. Olha como ele termina. Ele fala assim: meu filho, você está sempre comigo. Presença.
tudo que eu tenho é seu, herança. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, um pai festivo, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Um pai de graça. Você sabe o que ele podia ter feito para aquele filho? Falou assim: você não pediu a sua herança? Você não quis ir embora de casa? Você não gastou tudo? Você não acabou com tudo? Então agora se vira, irmão. Esse pai aqui é a figura de Deus. Quem já se desviou do evangelho e voltou? Quem já passou por essa experiência? Você conseguiu sentir um pai de graça ou não? Irmãos, por isso que pelo menos eu acho, que é mais fácil, quem já passou por essa experiência, que nem a minha esposa, graças a Deus, ela nunca se desviou. Foi criada no evangelho, e beleza, e glória a Deus. Mas eu tive essa experiência ruim. Eu posso falar que Deus é um Deus de graça. Que Deus me tirou do lamaçal do pecado e me devolveu. Me colocou um anel no dedo. Por isso que muitas músicas a gente não entende. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Tudo tem significado. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ide. Tudo tem significado, irmão. Se nós olharmos para Deus, por isso que eu falo, se a gente mudar a maneira como a gente olha para o Pai, a gente vai se relacionar com Ele como Pai. Eu não estou falando que você não precisa ter honra. Às vezes eu falo, soberano Deus, eterno Pai, Deus majestoso, maravilhoso. Mas às vezes eu falo assim, meu amigo, fica aqui comigo, paizinho. Quem já chamou ele de paizinho? É gostoso demais, irmão. Você acha que ele não gosta? Meu filho às vezes fala um negócio assim, eu derreto. Imagina a gente, irmão, às vezes a gente se relaciona com Deus como se ele fosse um alienígena, que tivesse anos-luz de distância. Nós temos um Pai presente. Nós temos um Pai que cuida da gente nas pequenas coisas. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios nós temos na nossa cabeça. Ele não colocou isso à toa. Se Ele sabe dos fios, da quantidade de fio que tem na sua cabeça, você acha que Ele não vai cuidar das coisas pequenas e das grandes? Por isso que lá em Mateus Ele vai falar assim, olha para os pássaros. Eles não ajuntam em celeiros, eles não trabalham, eles não se preocupam. E o vosso Pai, a Bíblia diz Pai, o vosso Pai celestial cuida deles. Não vai cuidar de você, homens de pequena fé. Um Pai que cuida. Talvez você teve uma experiência terrível com o seu pai. Talvez faltou cuidado mesmo, faltou instrução, faltou sabedoria, faltou graça, faltou festa, faltou todas essas atribuições que eu estou falando para você nessa noite. Mas o seu Pai Celestial não. E às vezes você não está desfrutando porque você não se relaciona com Ele como Pai. Uma vez, quando eu estava fazendo discipulado com um pastor que eu tive numa outra igreja, ele falou assim, Flávio, como que você vê Jesus? Aí estava eu e mais 2 irmãos, ele estava discipulando nós 3, aí ele perguntou para cada um. E ele falou assim, eu falo Jesus, o que vem na sua cabeça? Eu falei assim, Ele é meu Senhor. Ele falou, ótimo, porque Ele é. Aí perguntou para o outro, aí Ele é meu tudo. Aí perguntou para o outro, não lembro o que o outro disse. Aí no final ele falou assim, mas se vocês só se relacionarem com Ele, a partir daquilo que vocês falaram, para o Flávio vai ser sempre o servo dele, porque ele só vê como Senhor. Entende? Nós precisamos ter uma visão ampla de quem Deus é. E é por isso que quando Moisés é chamado para libertar o povo do Egito, ele fala assim, viu, eu estou entendendo a missão, mas eu vou no nome de quem?
Porque eu vou chegar lá, eles vão falar assim, quem que é o seu Deus? O que eu vou falar para eles? Porque Moisés não sabia. Moisés tinha ouvido falar, mas ele ainda não tinha tido um relacionamento íntimo com Deus para saber quem Deus era. Ele falou assim, eu vou no nome de quem? E aí Deus fala assim, fala para eles que eu sou o que sou. Aí fez menos sentido ainda. E no original é pior ainda. Porque se você for pesquisar no original, diz assim, eu sou o que serei. Imagina, quem que é o seu Deus? Eu sou o que serei. O cara vai falar, esse cara está chapado, tá louco. Mas você sabe qual que é a tradução disso? Simplificando, eu sou o que você precisa, na hora em que você precisa. Então, na hora que você precisa de um pai, ele é pai. Na hora que você precisa de um general de exército para lutar uma batalha para você, ele é general. Na hora que você precisa de um amigo, porque você não tem ninguém para contar, ele é seu amigo. Na hora que você precisa de um provedor, porque está te faltando, ele é a sua provisão. Na hora que você precisa de uma cura, porque recebeu uma sentença, ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Na hora que você precisa de um conselho, ele é o maravilhoso conselheiro. Na hora que você não tem paz, ele é o príncipe da paz. Ele é o que você precisa, quando você precisa. E o teu pai, que está aqui hoje, está te perguntando, o que eu posso fazer por você hoje? Porque se nos relacionarmos com ele com base somente naquilo que criamos na nossa própria cabeça, podemos estar nos relacionando com Deus tirando o que não existe. Isso não te dá liberdade para fazer o que você quiser, entenda-se bem. Mas ele é o que você precisa, quando você precisa. Quando esse jovem que saiu, voltou, precisou de compaixão, tinha. Quando ele precisou da herança para ir embora, o pai também deu a herança. Quando ele precisou ter a dignidade restaurada, o pai colocou uma veste. Quando ele precisou da identidade que havia perdido, porque estava querendo comer comida dos porcos, ele ganhou um anel no dedo, de autoridade, de aliança e de pertencimento. Quando ele estava perdido, sem direção, ele ganhou uma sandália para andar no caminho correto de novo. Quando ele precisou de algo para alegrar a alma, o pai fez uma festa. Quando ele precisou de um sacrifício para cobrir a culpa, o pai tinha um novilho. Isso é muito mais do que a gente pode imaginar. Esse é o nosso pai. Esse é o pai que cuida dos teus caminhos. Esse é o pai que cuida de você nos mínimos detalhes. Irmão, nós precisamos desfrutar. Eu tive a oportunidade essa semana de descansar alguns dias. Fui para a praia. Fazia tempo que eu não ia. E o Senhor me proporcionou. Irmão, cada coisa que Deus falou comigo, contemplando a natureza. Eu desafio você, no meio dos seus dias, a começar a contemplar. Agora eu entendo. Porque Davi falava assim, mais vale um dia nos teus átrios 1000 do que em qualquer outro lugar. Porque ele fala assim, porque eu quero contemplar. Tudo aquilo que a gente contempla, a gente vai ficando parecido. Hoje eu estava conversando com a minha esposa no carro. Ela falou assim, amor, como eu estou ficando parecida com você e você comigo? É porque a gente se contempla. Se você começar a contemplar o seu pai de maneira correta, você vai ficar parecido com ele. Porque Jesus era um reflexo do pai.
Quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, ele falou assim, eu não estou andando com você. Você ainda não entendeu que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Quando a gente começar a contemplar o Pai do jeito que Ele é, a gente vai poder desfrutar de um Pai que a gente nunca teve. E nós precisamos de paternidade. Porque o Pai é aquele que dá destino. O Pai é aquele que cuida, o Pai é aquele que impulsiona, o Pai é aquele que protege. E como eu já disse, talvez você não tenha encontrado isso no seu pai terreno. Mas com certeza no seu pai espiritual você vai achar. Fique em pé, vamos orar por isso.